E aí, Caio, boa noite para você, amigo. A Larissa nos ouviu a expressão espinhoso, que esse tema seria, e você conversou com representantes de carreiras jurídicas, carreiras que serão diretamente afetadas pela decisão de hoje lá no STF. E essas pessoas não ficaram satisfeitas com essas mudanças. Claro que não, Márcio. Boa noite, Larissa, boa noite a todos. Vamos lá, Márcio, vou separar aqui entre uma resposta técnica, jurídica e uma resposta política. Do ponto de vista de técnica jurídica, as carreiras estão analisando ainda o julgamento de hoje, elas são muito cautelosas, são carreiras jurídicas, né? Estamos falando de um julgamento jurídico, obviamente, então elas têm extrema cautela em analisar, em aguardar, por exemplo, a publicação do acórdão, para saber certinho ali o alcance. Tem uma dúvida nessas horas que se sucedem à conclusão do julgamento sobre o real alcance, se há furos ou não, se resolve ou não a questão. Tem uma suspeita inicial ali, ainda não comprovada, de que se de fato esse julgamento resolve a questão dos penduricalhos ou não. Esse é um ponto, né, que está sendo ainda analisado. Outro ponto é do ponto de vista político, né? Tem um incômodo sim, não com o debate técnico-jurídico e da questão dos penduricalhos, das verbas remuneratórias e indenizatórias, mas tem um incômodo da forma como isso acaba sendo tratado e exposto para a opinião pública, porque há um entendimento, primeiro, de que a forma como isso é tratado acaba julgando a opinião pública contra as carreiras jurídicas. E segundo, o momento, o timing, né? Já há uma série de decisões ao longo dos últimos 20 anos, por exemplo, determinando que as carreiras jurídicas respeitem o teto, e eles foram sendo cada vez mais tendo brechas para desrespeitar ou para burlar isso. Mas o momento, qual que é o momento, qual que é o contexto político desse julgamento? Né? É um contexto político de um Supremo Tribunal Federal alvejado, em crise de imagem, crise de credibilidade em razão do caso Máximo. Então, a leitura do ponto de vista político das carreiras jurídicas é de que se trata de um debate assodado, oportunista, tirado da cartola em cima da hora, justamente para trazer perante a opinião pública e a sociedade uma agenda positiva no sentido de amenizar as críticas e essa crise de imagem e de credibilidade que o Supremo Tribunal Federal passa em razão do envolvimento, pelo menos até agora, direto ou indireto, de 3 de seus ministros com o Daniel Vercaro e com o Banco Master. Márcio. Esse ponto que você nos traz é muito relevante, Caio, e eu vou até voltar isso com a Larissa daqui a pouquinho, mas só para deixar claro, nenhuma das pessoas com quem você conversou defende o auxílio panetone ou o auxílio gasolina, né? Não, de forma alguma, Márcio. Não há uma defesa disso, mas o entendimento é de que a forma como isso é colocado, né, e o momento em que ele é colocado acaba jogando a opinião pública contra as carreiras jurídicas e acaba tentando desviar o foco, essa expressão eu ouvi, desviar o foco de uma crise que o Supremo enfrenta por outros motivos que não os penduricalhos.